um dos efeitos recentes da pandemia do novo coronavírus foi o aumento e o uso do oxímetro. Mas você sabe para que serve e quem deve usar esse equipamento em casa? É o que a gente confere agora na reportagem da Catiane Moura. O oxímetro tem como função medir a saturação de oxigênio que está sendo transportado na circulação sanguínea. Por isso, se tornou indispensável na pandemia, pois serve como um sinal de alerta e controle para pacientes que apresentam quadros delicados da Covid-19. A Anabelle, por exemplo, precisou do aparelho em dezembro do ano passado, quando a primeira pessoa na família teve coronavírus. Então, a gente veio a começar a usar o oxímetro, né, a partir dessa pandemia. Eu pedi emprestado de uma amiga, que a filha é universitária, né, faz enfermagem, e ela emprestei para o meu tio. Fui deixar lá para monitorar, né, a saturação, a oxigenação sanguínea dele. Graças a Deus ficaram bons, ele e a minha tia. Aí, quando eu fui buscar, o meu pai começou a apresentar os primeiros sintomas. E como estava comigo, eu comecei a usar e a monitorá-lo, né? Infelizmente, meu pai teve que ser internado, ficamos 10 dias, né, internados, mas graças a Deus ele se recuperou. E desde então a gente começou a monitorar, né, com mais frequência. Ele e a minha mãe tiveram, né, mais forte mesmo. Mas não foi fácil achar oxímetro com valor acessível. A alta procura pelo aparelho fez subir o preço, que hoje varia de R$100 a R$350. Mas será que todo mundo precisa ter um oxímetro em casa? Segundo esta médica, depende. Então, o oxímetro é um aparelho que ele mede, né, a saturação de oxigênio. Quantos por cento de oxigênio está chegando ali no sangue? O COVID, em algumas pessoas, pode agravar, né? Pode desenvolver uma fase, uma doença mais avançada, moderada, porque o COVID tem assim, leve, moderada e grave. Nos quadros moderados de COVID, o que está acontecendo? Pode acometer o pulmão, e aí, com o comprometimento do pulmão, a saturação cai. E essa saturação, que é medida no oxímetro, é um parâmetro de gravidade. Tanto é um parâmetro para ver se o paciente está respondendo ao tratamento, como se o paciente está piorando. Pessoas do grupo de risco, pacientes infectados, pacientes internados e pós-recuperados. É importante salientar que o oxímetro não funciona como uma medida preventiva para detectar o novo coronavírus, e sim para sinalizar quando há uma insuficiência respiratória e a necessidade de oxigênio para pacientes acometidos pela Covid-19, o que não é o caso da maioria dos pacientes. Agora, especialistas orientam que pessoas do grupo de risco, principalmente idosos, tenham um aparelho como esse em casa. Essas pessoas estão mais propensas a desenvolver a hipóxia silenciosa. A saturação abaixo de 95 indica atenção em alguns casos de necessidade de suplementação de oxigênio. Por isso, a importância de saber usar o oxímetro da forma correta. Tem pacientes, principalmente os idosos, que estão desenvolvendo um tipo de hipóxia silenciosa. Como assim? Esses idosos têm uma queda na saturação de oxigênio, eles têm uma queda muito grande e eles não desenvolvem aquele esforço respiratório que é comum, todo mundo que tem falta de ar desenvolver, quer ficar puxando assim o ar, entendeu? Eles não desenvolvem isso. E só um oxímetro é capaz de quantificar isso aí. Quando a pessoa está saturando abaixo de 95, né, já acende um alerta, o médico já toma outra conduta diante de uma saturação baixa, tá? Então, é um parâmetro muito importante. A médica ainda chama atenção para outro detalhe importante para quem vai comprar o aparelho. E eu quero aqui deixar um alerta muito importante. Quem for comprar oxímetro, pergunta se tem o selo do Inmetro, ó. Ó o meu aqui, ó, selo do Inmetro. Vou mostrar outro. Selo do Inmetro. Por quê? O que está acontecendo? Às vezes, as pessoas se desesperam porque colocam o oxímetro no dedo e a saturação vem muito baixa. E ela não tem nenhuma queixa. E eu chego lá com ela e coloco o meu para comparar. Geralmente, eu faço assim, ó. Eu chego na casa do paciente, eu digo assim, você tem oxímetro? Ele diz, tem. Aí eu coloco os dois para eu comparar, entendeu? E geralmente, quando são esses oxímetros que não tem selo,
eles dão muito alterados para menos, e aí a pessoa fica desesperada, mas quando na verdade não é. Pelo amor de Deus, comprem oxímetro com certificado. É uma dica importante, viu?